Vivemos tempos estranhos. O progresso da ciência, da tecnologia e da comunicação nunca esteve tão avançado. Vivemos conectados, informados, cercados por confortos impensáveis em séculos anteriores. Ainda assim, nunca estivemos tão perdidos, vazios, ansiosos. Há algo de essencial faltando. Em meio ao excesso de possibilidades, à liberdade sem direção, à dissolução dos grandes mitos e narrativas, muitos se perguntam: qual o sentido de tudo isso? Esse é o ponto de partida desta reflexão. Vamos mergulhar profundamente no tema do absurdo e da busca por sentido, inspirados em pensadores como Albert Camus, Viktor Frankl, Friedrich Nietzsche e outros que ousaram olhar para o vazio sem desviar os olhos. Este não é um texto com respostas fáceis, mas uma jornada reflexiva para quem sente que há algo mais profundo por trás da dor, da inquietação e da pergunta que nunca se cala: por quê? O absurdo como condição humana. Albert Camus inicia sua filosofia do absurdo a partir de uma constatação simples e profunda. O ser humano é uma criatura que deseja sentido, mas o universo não responde. Nascemos em um mundo que não nos explica por que estamos aqui, para onde vamos ou o que devemos fazer. As antigas religiões, mitologias e valores absolutos perderam sua força em muitos corações. O homem moderno está só diante do silêncio do mundo. É aqui que nasce o absurdo. A tensão entre a busca humana por sentido e o silêncio indiferente do universo. Para Camus, reconhecer o absurdo não é se render ao desespero, mas o primeiro passo para a liberdade. Ao perceber que não há garantias externas, o ser humano tem a chance de assumir a responsabilidade de criar sentido. Essa consciência é dolorosa, mas também libertadora. No livro O Mito de Sísifo, Camus compara a condição humana ao personagem da mitologia grega, condenado a empurrar uma pedra-montanha acima eternamente. Mesmo nesse destino trágico, há uma possibilidade de revolta e dignidade. É preciso imaginar Sísifo feliz, diz Camus, não porque sua vida é fácil, mas porque ele escolhe continuar. Nietzsche e a superação do niilismo. Nietzsche é outro pensador fundamental para essa reflexão. Ele identificou, ainda no século XIX, o colapso iminente dos valores tradicionais. Ao proclamar que Deus está morto, ele não estava celebrando, mas diagnosticando uma crise. Com o declínio da fé religiosa e das certezas absolutas, o homem moderno se vê diante de um vazio. Esse é o niilismo, a sensação de que nada tem valor ou propósito intrínseco. Mas Nietzsche não para aí. Para ele, essa crise é também uma oportunidade. O niilismo pode ser um momento de transição. Em vez de se apegar a valores antigos ou cair no desespero, o indivíduo pode se tornar criador de novos valores. Surge então a figura do além do homem, Übermensch, aquele que assume a responsabilidade de dar sentido à sua existência, mesmo sem garantias externas. O eterno retorno, uma das ideias mais desafiadoras de Nietzsche, pergunta: e se você tivesse que viver essa mesma vida com os mesmos erros, alegrias e dores infinitamente? Essa hipótese nos obriga a avaliar como estamos vivendo. Diante do absurdo, Nietzsche propõe afirmação, não negação, não fuga, vida, Viktor Frankl, e o sentido na dor. Se Camus e Nietzsche olharam o absurdo sob uma perspectiva filosófica, Viktor Frankl trouxe essa discussão para o campo existencial com base em sua experiência no inferno dos campos de concentração nazistas. Psiquiatra austríaco e fundador da logoterapia, Frankl observou que aqueles que conseguiam resistir ao sofrimento extremo eram muitas vezes os que conseguiam encontrar algum tipo de sentido, por menor que fosse. Não se tratava de negar a dor, mas de dar a ela uma direção. Para Frankl, o ser humano não está em busca de prazer, como dizia Freud, nem de poder, como afirmava Adler.
mas de sentido. Mesmo em circunstâncias de extremo sofrimento, ainda podemos escolher nossa atitude diante da dor. Essa liberdade interior é o que torna o ser humano verdadeiramente humano. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, dizia Nietzsche, e Frankl levou essa máxima às últimas consequências. A questão do sentido na vida moderna. Vivemos em uma época paradoxal. Nunca tivemos tanto acesso à informação, à mobilidade e ao consumo. Mas essa abundância, em vez de preencher, muitas vezes acentua o vazio. As redes sociais criam comparações constantes. A cultura da performance exige que estejamos sempre produzindo, sempre felizes, sempre ativos. E quando não estamos? Quando nos sentimos cansados, tristes ou perdidos, o sistema não oferece respostas, apenas mais distrações. O resultado é uma epidemia de angústia, ansiedade e depressão. Muitos buscam sentido em ideologias, consumo, relacionamentos ou fama, mas tudo isso por si só é instável. O sentido, como mostra Frankl, não pode ser imposto de fora. Ele precisa ser descoberto ou construído por cada um, a partir de experiências autênticas e escolhas conscientes. A criação do sentido. Diante do absurdo, temos dois caminhos: a desistência ou a criação. Criar sentido não significa inventar qualquer coisa para nos enganar, mas cultivar uma atitude consciente e corajosa diante da vida. Isso pode acontecer de várias formas. Através do trabalho criativo, quando sentimos que contribuímos com algo para o mundo. Através do amor, quando nos doamos a alguém ou a uma causa maior. Através da superação do sofrimento, quando damos à dor um significado que transforma. Esses caminhos não são receitas prontas, mas possibilidades que cada um deve explorar à sua maneira. O mais importante é não ceder ao cinismo, à apatia ou à indiferença. O absurdo é real, mas não precisa ser o fim. Pode ser o início de uma jornada mais profunda. A rebeldia lúcida Camus propõe, como resposta ao absurdo, a revolta. Mas não se trata de uma revolta destrutiva. É uma rebeldia lúcida que reconhece a ausência de sentido imposto, mas ainda assim se recusa a desistir. É o espírito que escolhe viver plenamente, amar profundamente, criar intensamente, mesmo sabendo que tudo é passageiro. Essa revolta é um ato de dignidade. Viver diante do absurdo com coragem é um dos maiores desafios da existência. Não há garantias, não há manual, mas há algo profundamente humano em continuar, em buscar, em criar. Como diz Camus, o verdadeiro salto não é o salto da fé, mas o salto da consciência. O sentido como obra em construção. Não há uma resposta única para a questão do sentido. E talvez esse seja o ponto. O sentido da vida não é algo que encontramos como se encontra um objeto perdido. É algo que se constrói, se revela, se experimenta no cotidiano, nas escolhas, na maneira como enfrentamos o sofrimento e como celebramos a beleza. O mundo pode ser absurdo, a existência pode ser frágil, mas isso não significa que ela seja vazia. Pelo contrário, é justamente por não haver garantias que cada gesto, cada amor, cada criação, cada ato de coragem se torna ainda mais precioso. O sentido não está nas estrelas, mas na maneira como olhamos para elas. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se você sentiu um eco dentro de si ao refletir sobre o absurdo e a possibilidade de criar sentido, se inscreva no canal Momento Filosófico. Curta, compartilhe e deixe nos comentários. Para você, o que dá sentido à sua vida? Vamos continuar essa conversa juntos.